Amigos gregários, estamos de volta com mais um Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar, na minha companhia aqui hoje, duas figuras que realizaram uma grande proeza no último mês de outubro, trazendo de volta a Volta de Santa Catarina. Foram 9 anos de ausência, alguns anos a mais se você considerar até a parte internacional da prova, e um retorno em grandíssimo estilo nesse podcast que também é uma collab com a Aliança Bike. André Piva, diretor-geral da prova, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu não tenho certeza se você já participou com a gente on, mas off, com certeza você já esteve muitas vezes aqui conosco. Sempre um prazer. E você numa função nova, que foi essa de diretor de prova, né? Diretor-geral da prova, né? Bom, Leandro, primeiramente eu agradeço aí a participação, né? A oportunidade de estar aqui compartilhando esse evento com vocês, mais dados. É a minha estreia aqui na Gregário Cycling, apesar de estar acompanhando esses últimos mais de 5 anos aí como ouvinte, atuando nos bastidores, principalmente no primeiro ano. Esse relacionamento que eu tenho com você, com o Álvaro, com a Ana Lídia, enfim, todos os parceiros, o próprio Nicolas, né? Eu que já bati guidão com o Nicolas, para quem não sabe, né? Na época do mountain bike lá, ele Olha, atleta de Ribeirão Preto, mas é um prazer imenso estar aqui para falar de volta ciclística e principalmente aqui ao lado do Ricardo, que é o grande mentor de tudo isso acontecer. eu guardei o Ricardo para o segundo momento, porque eu já queria que você pronunciasse o sobrenome dele, porque é o Ricardo da Corre Brasil, que é o que está aqui, mas com um sobrenome que é uma pegadinha, né? Difícil de falar, né? É Ricardo Zilsdorf, tá? Zilsdorf. Zilsdorf é de origem alemã, Zils quer dizer povo, Dorf, vila, então seria povo da vila, né? Ricardo, muito bem-vindo aqui também, é um grande prazer ter sua Beleza. companhia, porque você fez algo muito valioso para o ciclismo brasileiro, né? Trazer de volta a Volta de Santa Catarina. Eu lembro da gente conversando na Shimano Fest, tanto com o André quanto com você, mas queria até puxar um pouco antes, porque no começo do ano eu entrevistei o Juliano, o Juca, Sim. Salvador. E foi a primeira vez que alguém falou do Ricardo, falou assim, não, o Ricardo me procurou naquele contexto, e ele falou que queria trazer de volta as provas de ciclismo. Nada mais, como é que fala? Emblemático, né? Sim, Icônico. retornar logo com a volta, né? Em primeiro lugar, obrigado, mas segundo também, conta pra gente um pouquinho dessa experiência de colocar uma prova em pé, né? Então, a Corre Brasil é uma empresa, né? Eu organizo corridas de rua há 17 anos. Né? Hoje a gente já tem uma estrutura, já fizemos uma corrida esse final de semana para mais ou menos 7.700 corredores na cidade de Pomerode, né? Uma cidade pequenininha aí de 30 mil habitantes. A gente levou aí praticamente com os familiares umas 15 mil pessoas. A gente faz várias corridas, né? Durante o ano, são aí cerca de 40, 50 eventos no ano. Então, todo final de semana a gente tem 1 ou 2 eventos, ou nosso ou de terceiros, né? Então, essa vontade de retornar com a volta ciclística foi durante a pandemia. Nós, como organizadores de eventos, ficamos 14 meses parados sem poder realizar evento. E naquele ano eu acompanhei o Tour de France, né, que estava ainda aquele controle de pandemia, tudo. Então a gente ficava em casa e aí eu falei, não, vou retornar com a volta ciclística, porque eu acompanhava a meia distância. E lá em 2020 eu comecei a pesquisar a história, quem eram os atletas, os percursos, e de lá em diante eu comecei a me aprofundar mais. E eu conheço o Juca já há um bom tempo, né? Ele me procurou para ajudar a fazer a execução do Gran Fondo. Inclusive, minha camisa aqui embaixo é do Gran Fondo. Outro grande evento, né, que acontece em Santa Catarina agora, no final do ano ainda. Isso é agora, dia 9 de novembro. Então a gente já está tirando as estruturas, parte da estrutura de Pomerode e já levando para Timbó, uma cidade que fica aí a 15 quilômetros de distância. Eu fiz com ele o Gran Fondo, aí fui para a Itália, acompanhei algumas etapas do Giro de Itália, fizemos depois o Gravel. 2023 conheci o Vasconcelos e ele nos convidou para realizar uma prova seletiva para Paris, que fizemos em Urubici naquela oportunidade, eram 3 dias de evento, e me apaixonei, né, pelo ciclismo. Aqui na empresa o pessoal respira corrida e eu abracei o evento sozinho aqui na minha sala e comecei a desenvolver. Nesse meio tempo, uma grata satisfação, o Piva entrou na equipe para me ajudar a organizar, que é muita coisa, né?
E eu e o Pive, mais uma funcionária minha que mora na Itália, começamos a montar em si o evento, né? Eu já tinha feito um layout de logomarca, já tinha estudado mais ou menos qual que seriam as etapas, né? Já tinha feito algumas reuniões com as prefeituras. Então a coisa estava mais ou menos formada e o Pive entrou para dar uma refinada e profissionalizar essa parte dentro do ciclismo, que não é o nosso métier. Sem dúvida foi um ponto forte da prova, essa recuperação com a história do evento, né? O prestígio dos grandes nomes do ciclismo catarinense, né? A comunicação lá com o próprio Milton Della Justina, com o Murilo Fischer, com o Márcio Mai, com o seu Fernando da federação, né? Todos esses nomes que ajudaram o ciclismo catarinense chegar onde chegou, e principalmente, Piva, você que é um cara que veio da comunicação, né? Que durante muitos anos foi um grande assessor de imprensa e agora está numa transição, eu diria, mas eu sei que o pé não tira da canoa, mas uma oportunidade de trabalhar com um produto que é muito rico de história, né? A Volta a Santa Catarina é 28ª edição e muita história para ser contada, né? Isso aí, Bitar. Na verdade, a volta está na 26ª edição, né? A gente realizou. O que acontece, né? Eu aí no meu histórico também como apaixonado pelo ciclismo, sempre acompanhei a volta mais próxima da volta de mountain bike no começo, né? Então até tive algumas participações na volta de mountain bike, a volta de Santa Catarina de mountain bike, e a volta de ciclismo sempre foi esse nosso Tour de France, né? O Tour de France brasileiro, vamos dizer assim, né? Sempre foi essa grande prova no ano. Então nas nossas revistas especializadas, né, que atuamos aí no passado, então eu sempre acompanhei a prova com uma cobertura dos eventos da prova ciclística. Mais próximo ali, a partir de 2000, né, 2001, foi um grande evento da Volta Ciclista de Santa Catarina, já com patrocínio da Petrobras, enfim, que era um evento que ganhou uma relevância muito grande dentro do segmento. E depois teve esses momentos, né, de altos e baixos e tudo mais, mas eu sempre acompanhei esses bastidores. E aí, quando tive essa oportunidade de estar mais próximo e encarar esse lado dos bastidores, né, então, algo que também eu já vinha fazendo em outros eventos, né, historicamente, posso elencar alguns, o próprio Shimano Fest, eu participei desde a concepção à execução do primeiro evento em 2010, Brasil Ride, enfim, alguns eventos que são icônicos aqui, e foi uma grata surpresa né, de encontrar o Ricardo, né, um cara apaixonado pelo ciclismo e com essa coragem de fazer algo, vamos dizer assim, inédito mesmo para o ciclismo brasileiro, né, porque a gente que acompanha há tanto tempo é uma montanha-russa, né, do esporte. E ter uma pessoa engajada e muito bem relacionada também com autoridades, com forças de segurança, foi fundamental para que a gente conseguisse colocar esse projeto de pé. O Ricardo falou, bom, eu tenho essa proposta aqui, vamos colocar a volta ciclística de volta para o calendário internacional, dentro desse padrão internacional. Foi muito natural, foi quase que um imã, assim, que muitas pessoas que são apaixonadas pelo ciclismo, né, em Santa Catarina tem uma cultura, uma tradição muito forte, mas que ela estava um pouco apagada. Mas quando a gente veio com um projeto de peso importante, esses nomes que você citou, né? O Afonso Gentil, que é um cara aí que na hora abraçou a causa, o próprio Milton Della Justina, o Murilo Fischer, que foi uma grata surpresa aí de quanto ele é, além de um ótimo ciclista, né? Que a gente já conhece os feitos dele, ele é um cara muito engajado, né? Nos bastidores, então foi muito interessante acompanhar o envolvimento dele. O próprio Márcio Mai, Daniel Rogelin, enfim, vários nomes aí do ciclismo catarinense, e quando a gente falou sobre a volta ciclística, o pessoal prontamente abraçou a causa, e o sucesso do evento tem a ver justamente com toda essa união de pessoas, né? Então, até inclusive você, o Sidney White, a Ana Lídia Borba, o Renan de Couto, o Mauro Ribeiro, o Luciano Pagliarini. Então, assim, foi um elenco que eu acho que assim, não dá para descrever a emoção e a alegria de ter tantos nomes fortes do ciclismo brasileiro no mesmo projeto, né? Então, acho que o sucesso disso tudo vem graças a essa união de grandes pessoas, de grandes nomes, e o resultado está aí, né? O melhor evento aí que a gente viu nos últimos tempos. Foi de arrepiar, e acho que quando você fala esses nomes todos é porque a gente participou da transmissão ao vivo da prova, que foi transmitida na íntegra, 5 etapas, do dia 8 ao dia 12, inclusive começando antes com a apresentação das equipes, né? Lá em Nova Veneza.
e todo mundo participando, gente de várias frentes, né, diferentes, se reunindo ali. O Nildo Guedes também entrou junto, o Papito, muita gente ali acompanhando, e eu acho que essa euforia foi tomando todo mundo. E eu acho que isso é um fenômeno que precisa ser explorado e absorvido aí pelos outros parceiros, que quem perdeu esse bonde no primeiro ano tem aí a sequência para poder juntar esse barco. Agora, Ricardo, você, de uma empresa que faz 40, 50 eventos por ano, o que é fazer uma volta de ciclismo comparado com quem faz maratonas e meias maratonas para muito mais gente, muito mais participante, né? Em termos de dificuldade técnica, vamos dizer assim, para colocar essa prova de pé? Quando eu acreditei, falei, não, vamos realizar a volta ciclística. Eu gosto de fazer a coisa com o evento na mão, né? Andar em pasto que eu conheço. Então eu fui ali para a região de Urubici, Lages, né, Nova Veneza, essa região Serra do Rio do Rastro, e depois Balneário Camboriú, Brusque, Florianópolis, que são regiões onde é que eu já faço evento, onde eu já conheço a parte de polícia militar, trânsito municipal, percurso, rede hoteleira. Então a gente já conhece, né, essa parte do evento estrutural, né? Então eu me senti um pouco mais confiante, tá? E eu vou te falar, cara, eu gosto de desafio, tá? E puta que pariu, é um desafio. Escolheu bem escolhido. É bem escolhida, mas, cara, foi muito gratificante. Então, o que que eu fiz? Eu planejei bem, porque a minha parte, eu me preocupei muito com a questão de percurso, segurança de percurso, que é uma coisa que a gente preza muito nos nossos eventos de corrida, e a Polícia Rodoviária Estadual, onde a gente já tem uma parceria, uma proximidade muito grande, então eles realmente abraçaram, e eles gostam, isso que é o mais importante. Muitos policiais rodoviários que queriam estar ali, mas por falta de motos, né, eles selecionaram os mais antigos, sabe? Então foi um evento assim que eu diria para dizer assim que eu fiz ele seguro, né, com essa parte técnica de percurso, de staffs, né, porque tipo assim, ó, ali da região de Nova Veneza até Urubici, como eu já conheço, eu sei até onde é que eu podia buscar os staffs. Então ali eu trabalhei com mais ou menos 150 staffs, que a gente já conhece, que a gente faz a Rio do Rastro Marathon, né, que é uma corrida que o pessoal sai de Orleans e sobe a Serra do Rio do Rastro correndo a pé. Então a gente já tem esses contatos. Então agora a gente está indo para uma outra região onde a gente também tem vários contatos, mas a gente tem que começar a abraçar mais o estado. A gente até teve algumas cobranças, né? Traz a volta o ano que vem aqui para minha região, traz para a cidade tal. Então existe essa vontade, né? Que é uma coisa que você viu do Tour como grande inspiração, no Giro também, né? Que é essa mudança, essa variação para contemplar e para poder ter o apoio de cidades diferentes a cada ano, de mudar o trajeto. De poder... Com certeza, e enriquece o ciclismo também, né? Começa a criar, se a gente se concentrar somente numa região, né? Talvez essa paixão de acompanhar o ciclismo só fique naquela região. Então a gente vendo, dentro assim, a gente fez a maratona de Pomerode. Cara, quando eu fiz a primeira maratona de Pomerode, há 17 anos atrás, tinha 7 pomerodenses inscritos, tá? Esse ano tinha mais de 500. Então, o que que acontece? A gente começa a criar essa paixão do ciclismo, né? A gente vai fazer o evento agora em uma outra região, aí o cara vai querer comprar uma bicicleta, né? Vai querer acompanhar, vai querer passar o percurso. Então, isso tudo a gente tem que começar a movimentar, tanto o esporte quanto o mercado. Esse é um ponto importante porque muita gente olha hoje para a corrida e tenta enxergar ali alguns caminhos que o ciclismo pode tentar acompanhar. Os eventos de corrida de rua são muito mais consolidados e há muito mais tempo, né? Principalmente pela presença do amador, né? Que faz a prova ser tão mais viável para todas as partes do que uma prova exclusivamente para elite, né? Se você tivesse a maratona de Pomerode só para a categoria elite, como é a Volta de Santa Catarina, você não conseguiria viabilizar da mesma forma. Seriam 30 atletas, 50 atletas, pouquíssimos. Como que você avalia a viabilidade da volta? Já pensando assim, do aspecto financeiro mesmo, assim, é mais poder público, é mais iniciativa privada? Como é que torna a volta um evento no azul, vamos dizer assim?
O que acontece? O difícil é retornar, é fazer o primeiro, para as pessoas ver como é que é a entrega, né? Então, eu lá em 2008, quando eu fiz o meu primeiro evento, eu tomei um pau de R$ 22.000. Era dinheiro pra caralho. Era muito dinheiro. E a gente foi, hoje em dia, um evento rentável. Que nem a Volta Ciclística. Esse ano a gente teve que bancar parte ainda, né, das despesas, mas a gente sabe que agora, a gente com projetos incentivados, né, o governo já olhou com outros olhos para o evento, a iniciativa privada também já nos procurou, né, para estar conosco, então a gente já começa a desenvolver um evento talvez um pouquinho mais estruturado, eu diria para ti. A nossa primeira entrega, eu diria para ti, né, nesse ano, eu acho que foi muito boa. Se comparar com outros eventos que eu acompanhei aí durante o ano, profissionais, a gente fez uma baita entrega, entendeu? Para os atletas, para a mídia, para os amantes, né? O André Piva é prova disso, né? A gente caprichou o máximo possível. Então, acho que a tendência é evoluir. A gente vai querer manter, por enquanto, 5 etapas, né? Até pelo Sim. custo, né? O custo do evento desse é altíssimo, né? Então, é hospedagem, refeição, translado, carro e tudo mais. Mas a gente quer ir evoluindo. Eu quero transformar esse no maior, né, ou talvez mais importante evento de ciclismo aqui da América do Sul. E eu acho que 5 dias acaba sendo uma conta que fecha para o CI, né? A maior parte das voltas, inclusive a volta da Suíça, que era uma prova super tradicional na Europa, que tinha mais 5 dias, esse ano que 2026 vai reduzir para 5, porque é o que viabiliza boa parte das voltas de uma semana. Queria complementar, Bitar, que assim, com relação, você falou assim, qual é uma estratégia, né, da gente conseguir, numa prova profissional, conseguir atrair mais, né, principalmente mais parceiros, né? Eu acho que esse é um ponto relevante, né, que a Volta Ciclística de Santa Catarina trouxe para 2025, que a gente conseguiu trabalhar com o ciclismo de alto rendimento, que são esses atletas convidados, são essas equipes convidadas. A gente teve esse cuidado de trazer equipes internacionais de peso, né, para justamente elevar o nível do ciclismo brasileiro. Então, o Ricardo, juntamente com o pessoal da CBC, Federação Catarinense de Ciclismo, a gente teve esse cuidado de, assim, vamos passar a régua lá para cima, e aí, obviamente, a gente conseguir, de fato, desenvolver o esporte no país, né, que é isso que a gente está falando. Nosso histórico do ciclismo nos permite que a gente quer evoluir. Então, óbvio que muita gente ainda, por ser, como o Ricardo falou, por ser um evento que está retomando, a gente fez assim, convites para a UAE, fizemos convites para todo mundo, para que os caras olhem para o Brasil. Tenho certeza que agora, sendo realizada a primeira, o pessoal falou, pelo menos entender que existe ciclismo no Brasil, né? Ciclismo profissional. E como que a gente associa o alto rendimento com o amador, o apaixonado? Então, foi a estratégia, de novo, de acordo com as grandes voltas ciclísticas, né, de fazer uma etapa show, né, de trazer para uma grande cidade, no caso, a capital de Santa Catarina, um evento mais inclusivo, né? Então, tivemos uma prova para os amadores, demos a sorte de ser Dia das Crianças, então, tinha bastante família, bastante crianças, a gente teve marcas que foram fazer ativações, num lugar que é uma beira-mar norte, que é a área nobre da cidade. O prefeito da cidade estava presente, endossou todo o evento. Alguns elementos que fazem, de fato, a gente conseguir unir o alto rendimento com o atleta amador. E claro que é um trabalho contínuo, né, para que a gente consiga, quem sabe, num futuro próximo, a gente ter provas amadoras em cada etapa, quem sabe, né? Mas, obviamente, pés no chão, mas a gente quer realmente agradecer o envolvimento, principalmente da audiência, né? Então, assim, tivemos alguns números super expressivos, foram mais de 4 milhões de views no YouTube, que é um YouTube que começou do zero. Tivemos uma parceria estratégica com a NSCTV também, de alguns conteúdos com eles. Então, assim, foi tudo muito, muito bem construído, muito bem planejado, e a gente só vem agradecer realmente esse sucesso que foi, mas já estamos de olho agora para 2026, para que a gente consiga, de novo, elevar o nível do ciclismo brasileiro e perpetuar, de fato, como um evento, não só um evento de alto rendimento, mas também uma plataforma para a promoção do turismo no estado e no país. Vocês têm toda razão quando dizem que com esse cartão de visita, com essa primeira entrega, vocês vão ter portas muito mais abertas aí para os próximos contatos, principalmente quando pode ver no YouTube a audiência que gerou ali, tanto ao vivo quanto acumulado, né? Foram números expressivos, mas é muito importante essa presença online.
vocês fizeram isso muito bem e eu acho que as redes sociais também entregaram muito para a Volta de Santa Catarina. Você falou de números, Piva. Você tem quantas pessoas que estiverem diretamente envolvidas com o evento, o tamanho, tentar dimensionar um pouco o que foi essa semana, né, de ciclismo em Santa Catarina? A gente vai revelar isso aí aos poucos, né? Então a gente está trabalhando num relatório aqui do pós-evento que a gente já tem apresentado para alguns parceiros que fizeram conosco nesse primeiro momento. Mas só para trazer alguns números aqui, alguns dados, a gente teve 4 milhões de visualizações, né? E esse número vem crescendo a cada dia, né? Porque o pessoal pode assistir o replay. Foram 6 transmissões ao vivo em Full HD, né? Então temos a felicidade de ter apresentadores de altíssimo nível puxando a transmissão, só venho agradecer. Um crescimento de mais de 230% em redes sociais, um retorno de mídia já projetado em 17 milhões de reais. A gente teve número de staffs, foram 350 pessoas trabalhando diretamente no evento, tá? E além dos mais de 100 staffs, que eram staffs de pista, né, de percursos, que estavam fechando e dando segurança para os atletas que o Ricardo colocou aí no percurso dia a dia. Além disso, a gente teve, em termos de transmissão, visitantes Brasil, Estados Unidos, Uruguai, França e Itália. Tá? Então, só para entender que assim, nosso objetivo é, de fato, se tornar a melhor volta aqui do continente sul-americano em pouco tempo e, de fato, consolidar isso como uma plataforma de turismo e desenvolvimento esportivo aqui para o nosso país. Tá? Esse é um efeito de quando você convida equipes estrangeiras, né? Os estrangeiros acompanham para poder repercutir, para poder... Então, a vitória colombiana repercutiu na Colômbia, a vitória francesa repercutiu na França, e assim vai. Os uruguaios também prestigiaram muito ali no chat, porque tinha a equipe que, inclusive, ganhou a última etapa com o velocista da equipe Bocas del Cufre. Mas o que fica de evolução para os próximos anos? Por exemplo, muita gente discutiu a etapa da Serra do Rio do Rastro logo na quarta-feira, né? Eu acho que o desfecho de Floripa é indiscutível, isso que você falou, a grande festa que se construiu lá no domingo, onde pôde interagir com o amador, com as crianças e tudo mais, e o circuito é uma prova também atraente do ponto de vista da transmissão. Mas dessas coisas, o que vocês acumulam aí de experiência e de conhecimento para poder evoluir? Primeiro é a conexão com os órgãos públicos, né? Então, assim, foi feito esse trabalho, né? Então, o Ricardo já tem essa abertura, essa fluidez aí muito boa com os órgãos públicos. Então, foi quando entrou com um projeto sobre ciclismo, teve uma receptividade muito positiva, né? Somente nas forças de segurança. E esse projeto da Volta Ciclística já se tornou referência para os próximos anos. Então, já valeu como um programa de capacitação de horas para o programa de motociclismo da própria Polícia Rodoviária, só para você ter uma ideia desse legado, né? Uma outra coisa que a gente aprendeu, justamente, é escutar a população local. Então, um exemplo foi nessa primeira etapa, né? A gente já saiu com uma etapa rainha, muitos questionaram esse ponto, mas a gente precisava de fazer realmente algo com muito impacto e muito efeito, logo nessa primeira retomada. E, obviamente, tem uma questão toda estratégica de trânsito, que você dificilmente consegue fechar uma via turística no final de semana, ainda mais em épocas de festas, né? Quem tem Oktoberfest, que é um evento muito importante para o calendário catarinense, fechar a serra durante a semana é muito mais fácil do que no final de semana, talvez que as pessoas esperem, né? Mas para a gente, como a gente está falando de um ciclismo de alto rendimento, a gente sabia que a gente precisava causar um impacto logo no início, e foi o que aconteceu. Felizmente, o sol estava vibrando, foi um dia perfeito, e aí, como eu disse, escutar esses órgãos públicos, autoridades locais, as pessoas, os ciclistas, né? Então a gente abriu esse canal junto com as equipes. Antes de qualquer coisa, a gente abriu esse canal com os diretores de equipe e perguntamos o que tem que ter numa volta ciclística, o que não pode faltar, né? E justamente esses aprendizados que eles trouxeram, essa bagagem, a gente procurou fazer essa nossa lição de casa, esse checklist, para garantir que a gente tivesse de acordo ali com as exigências. Um outro ponto que eu ia puxar da primeira etapa, a gente passou por Treviso, né, uma cidade depois de Nova Veneza, Treviso, uma outra cidade italiana, e o pessoal lá, a prefeitura, pediu para que passasse dentro da cidade, né, para justamente envolver as escolas, a paz, né, então foi muito legal conseguir fazer alguns ajustes no percurso, né, de acordo com essa demanda local. São Joaquim foi assim também, então a gente pôde passar na Praça da Matriz, pôde passar
na igreja. A pedido deles, né? A gente ia passar por fora da cidade para não dar muito impacto, né, Piva? Esse não, a gente quer que passe por dentro da cidade. A gente quer mostrar o evento. Exato. E a foto das crianças com as bandeirinhas dos países representados, ela é muito legal, né? Ela é simbólica ali, porque a escola conseguiu ainda aproveitar esse contexto para trazer a volta para as crianças, né? Trazer uma conexão interdisciplinar, né? As crianças pintando ali a bandeira da Bolívia, a bandeira da França, para depois poder acompanhar as equipes passando no percurso. Passa muito rápido, né? Eu acho que as cidades acabam percebendo que a passagem é um furacãozinho, assim, né? Pum! Mas essa conexão, a gente sabe também que ela é de perenidade, né? Ela é de ano após ano, né? E o quanto que a consistência da volta, né, nesse retorno, ela vai criar efeitos, eu diria, geométricos, não é só acumulativo, né? Você vai amplificando essa conexão ano após ano para poder impactar ali a região, né? Esse é o legado que a gente veio buscando, assim, né, Vitória? Além de fazer o evento de alto rendimento, né, para desenvolver o esporte no Brasil, é justamente deixar essa sementinha do ciclismo nessas regiões. Então, como o Ricardo falou, as prefeituras pediram a passagem, esse trabalho foi feito junto com as secretarias de educação também para informar a passagem dos atletas. Ali, os atletas realmente é um furacão muito rápido, mas a caravana, o movimento que acontece, acaba sendo ao longo do dia, né? Porque entra com o primeiro caminhão ali, entregando cone, recrutando staffs, colocando a uniformização no pessoal, depois as primeiras motos passando, os carros oficiais. Então, realmente é uma pequena caravana do Tour de France, né, comparado. A gente está falando de 70 veículos, mais de 30 motos, e é um momento muito interessante. E a gente sabe que essa sementinha aí, a gente teve até, inclusive, quando a gente fez o lançamento na LESC, o Fernando Kreren, ele falou que ele cresceu vendo a volta ciclística e o apoio que ele nos deu foi inspirado nas lembranças que ele tinha do passado, né, de acompanhar a volta ciclística nas suas regiões. Então, assim, isso é fundamental para que a gente dê uma continuidade nesse projeto. Semana passada a gente ainda estava tendo ação social, então a gente arrecadou alimentos no último dia, por exemplo, e a gente fez a entrega aí das doações para a CERT, Obras Sociais, em Florianópolis, uma entidade tem fins lucrativos, e a Fundação Marcondes, que é proprietária aí do Coração do Santinho, por exemplo, que tem uma importância muito grande para o turismo na região, foi lá e dobrou as doações. Então, assim, você vê que é um efeito cascata e é uma conexão que o pessoal tem gostado muito, e é um evento que, de fato, veio para consolidar no calendário esportivo e também cultural e social do país. Eu tenho a sensação de que as cidades vão começar, daqui a muito pouco tempo, a ter que escolher as efemérides, assim, né? Tipo, não, eu vou completar 30 anos, vai ter uma comemoração, eu preciso entrar na rota do ano que vem, igual no Tour de France. E até por isso, Ricardo, me chama a atenção que o ano que vem o Circuito Vale Europeu vai comemorar 20 anos, né? Da inauguração oficial. Eles já procuraram vocês para fazer parte da rota do ano que vem, não? A ideia, a gente está pensando, talvez a gente faça ali em Pomerode. Também houve uma busca muito grande pela cidade de Itajaí já, de fazer a largada, mas Pomerode, como é um berço de ciclistas também ali, né? Hans Fischer, né? João Pisolatti, que também era ciclista, ganhou os Jogos Abertos. Então ali é um local estratégico até para fazer uma etapa ali, né? Seguindo ali o Circuito Vale Europeu, né? Uma outra coisa que muita gente está especulando, né, são as subidas lá próximas, né, da Serra do Rio do Rastro, que estavam em obras e que vão ser liberadas. Existe uma possibilidade de apimentar ainda mais as escaladas ali naquela região para o próximo ano, não? Olha, a gente está estudando, né? A risada do Piva. Não me esconde as coisas não, rapaz. Ninguém vai ouvir. Assim, lá tem assim, é só lugar perfeito, é o cenário perfeito para pedalar, né? Assim, não falta serras, são lugares incríveis para pedalar. Semana passada a gente sentou para justamente dar uma mapeada e poder entender o interesse dos municípios para poder já fechar esse percurso. Mas realmente é muito bom porque tem muita opção, né? Assim, mas sem dúvida a gente vai trazer novos ingredientes, muita inovação para 2026, né? Isso foi conforme foi feito em 25, então com a transmissão, envolvimento das comunidades locais.
e o que não falta são percursos desafiantes. Assim, acho que não cabe, não é o momento ainda de a gente revelar o percurso, mas o que a gente pode, de repente, é passar a data, né, Ricardo? O que você acha? Sim. Ah, já temos a data? Então, a gente está desenhando para resgatar essas origens, né? Sempre foi feito na semana do dia 28 de agosto a 7 de setembro. Então, a gente está resgatando essa data, que era icônica, isso no calendário nacional. Então, para 2026, a gente está trabalhando com a data prevista do dia 1º de setembro a dia 6 de setembro, para a gente trabalhar essas 5 etapas. Legal. E aí, mantendo o ranking UCI, América Tour, legal. Tem o ranking UCI, isso é para a gente, como eu falei, a gente sempre continuar elevando o nível, e agora conseguindo fazer uma curadoria ainda mais apurada aí das equipes que vão participar. Isso é uma coisa que eu queria abordar um pouquinho com vocês, e aí talvez deixando um pouco o chapéu da organização, mas o chapéu de quem acompanha, de entusiastas do esporte. Primeiro, a experiência de ver uma equipe colombiana de primeira prateleira correndo a prova e subindo a Serra do Rio do Rastro, que eles pulverizaram, inclusive o com do Henrique Avancini caiu, né, com a participação lá, tanto do Walter Vargas, quanto do Diego Camargo e o Vitor Ocampo. Mas, então assim, ver esse tipo de ciclista ao vivo, queria saber um pouquinho de como o Ricardo enxergou. E segundo, aquela etapa incrível com o final em Nova Trento, com a vitória brasileira. Saber que um brasileiro conseguiu ganhar, né, de um colombiano na subida, que o colombiano tentou, não dá para falar que eles deixaram, não foi uma fuga, foi um ataque. O quanto que vocês se envolveram com essa vitória verde-amarela também. Olha, me surpreendeu até a diferença do colombiano, né? Porque, de certa forma, ele já tinha pedalado aí cerca de 50 quilômetros até chegar no pé da Serra do Rio do Rastro, sabendo que ele ia ter mais um bom trecho de ciclismo, né? Então, ele realmente não se poupou. E a vitória do brasileiro ali na etapa de Nova Trento me surpreendeu, porque eu pensei ali que, novamente, os colombianos iam ganhar aquela etapa, né? E ver um brasileiro ali foi muito legal. Até para a própria mídia nacional, né? O mundo do ciclismo nacional, acho que foi muito legal. Até para o próprio atleta, né? O Kainan, né? O Kainan, que era um ex-mountain biker, né? Que juntou a equipe de São José e acabou sendo uma equipe que brigou muito na volta inteira, né? Com o Bruno Lemes, com o Vinicinho, que acabou ganhando também a classificação sub-23, né, Piva? Mas colocando uma vitória no meio de vários gringos, né? Porque a gente viu duas vitórias colombianas, uma vitória francesa, uma vitória uruguaia e uma vitória brasileira. Acabou bem temperado aí, né, esse resultado. Você, como diretor de prova, te agrada essa ideia mais globalizada do ranking, assim, das vitórias? Não, sinceramente foi perfeito, tá? Pra gente a gente imaginava que realmente ia ter um domínio colombiano, né? Então, até gerou uma polêmica pré-evento, né? Os brasileiros que foram lá fazer reconhecimento do percurso, questionando a subida e tudo mais, ia pulverizar o pelotão, mas na prática a gente viu que o brasileiro realmente também é aguerrido, foi uma prova ali de igual para igual, e aí os colombianos, como eu falei, elevaram o nível e os brasileiros correram atrás. Um ponto interessante é que a partir da segunda etapa, foi uma evolução constante, um destaque também para os atletas sub-23. Então, a gente já viu que assim, a gente já conseguiu, apesar desse primeiro dia ser um dia muito longo, muito puxado para todos, isso já deu um ânimo maior para todo mundo e o pessoal realmente deu uma acelerada e já alavancou, né? Então, assim, em termos de sub-23, a gente tem um monte de nomes ali, ó, que foram constantemente ali em top 15 dentro da elite, então isso é muito benéfico para o nosso desenvolvimento esportivo, que em termos de classificação geral e para a prova, a vitória do Kainan foi super emblemática, foi num sábado, estava cheia a montanha, você presenciou, foi uma alegria imensa, né? A gente tem o brasileiro, ainda mais ali a forma que ele ganhou no último quilômetro, praticamente, ele conseguiu desconectar do colombiano, né, para fazer a vitória. E a chegada, a gente sabia que ia ser uma disputa acirradíssima também, aquele sprint em Florianópolis, mas os brasileiros estavam ali de igual para igual. Então, assim, para a gente, foi muito interessante ver assim, a subida de velocidade média, né? Então, assim,
Ó, a primeira etapa, velocidade média, 34,93, mesmo com as subidas super pesadas, né, com quase 4.000 de altimetria. Na segunda etapa, subiu para 37,50, também com um clima super complicado, que estava um frio, uma garoa e tudo mais. Uma quarta etapa, com aquela subida também super pesada, 38 km de média. Então, assim, realmente foi um evento para todos os gostos, e foi muito interessante ver o desenho das equipes brasileiras ali se posicionando para brigar de igual para igual com os colombianos, e a gente não poderia ter resultado melhor, né? Várias nacionalidades levando a vitória nas etapas, e o time brasileiro ali ficando em segundo na classificação geral. Isso foi muito gratificante para a gente. O ciclismo brasileiro está num bom momento, mas de fato a gente precisa de provas de alto nível, como apresentado agora na Volta Ciclística de Santa Catarina. E felizmente estamos aqui para que a gente consiga perpetuar isso no calendário, e aí a data já está lançada, o desafio já está lançado. Esperamos que todo mundo se prepare aí para o ano que vem, que vai ser um desafio também monstruoso, vamos dizer assim. Vai ser monstruoso, eu tenho certeza que tem espaço, e tenho certeza que essa constância, ter a prova, muda até o perfil dos ciclistas, né? Porque as equipes não tinham escaladores, né? Agora já sabe, quando que vem, em agosto, vai ter uma prova para escalador. Então as equipes vão se organizar para poder se defender na montanha também, né? E poder brigar por esse tipo de resultado. Uma última pergunta aqui mais indecente, assim. A ideia da prova amadora subindo a Serra do Rio do Rastro, ela é possível? Ela é viável? Logisticamente? Similar ao que vocês fizeram em Floripa, fazer numa etapa de montanha? Ela já acontece, né, Ricardo? A prova vai acontecer semana que vem, mas é fora da prova. Mas conta aqui, Ricardo, os detalhes. Isso, até a federação pediu um auxílio nosso para montar a parte estrutural do evento, que acontece nesse final de semana. A gente vai mandar uma equipe lá com 2 caminhões lá para montar a estrutura para eles lá, né? Tanto a parte de fechamento de via quanto a parte estrutural. E já acontece, né? Eles fazem 2 etapas, uma em março e outra em novembro. Conversei com o Piva, era uma vontade minha, só que esse ano não deu, mas eu quero realizar o ano que vem. Eu quero fazer uma etapa feminina, uma Taça Brasil Feminina de Ciclismo em algum dos dias. Então a gente pensa talvez no sábado. Uma prova oficial? Oficial, pela confederação. Legal. Sobre realizar uma prova amadora no Rio do Rastro, como a gente falou, o nosso objetivo é que a gente consiga dar suporte para as provas que já existem, né? Então, esse trabalho que a Corre Brasil está fazendo junto com a Federação Catarinense, para que, de fato, tenha uma qualidade de entrega ali para o usuário, que já é uma prova tradicional no calendário, se não me engano, está na 22ª edição. Mas dentro da volta ciclística, ter a Rio do Rastro é uma diferença muito grande, né, de um amador para um profissional. Então, a gente viu lá o com 42 minutos, um amador, assim, vamos dizer, um cara que pedala ali como nós, a gente está falando de 1h40, quase mais que o dobro do tempo, né, para subir. Então, realmente, logisticamente se torna um pouco inviável, e aí perde um pouco o brilho, o brilhantismo, né, da gente ter, de fato, esses caras que são os reis do pedal, né, os reis da montanha. E foi muito legal esse ano acompanhar, que assim, muita gente foi para o Mirante acompanhar a passagem dos atletas, e por mais que fosse uma quarta-feira, tinha bastante gente lá na Rio do Rastro, e eu tenho certeza que esse desafio aí só vai aumentar no ano seguinte, e a ideia é que a gente consiga, assim, Rio do Rastro tem que manter no calendário, obviamente, dentro dos percursos, mas a gente vai trazer outros elementos também para deixar o público ainda mais próximo e ter essa experiência do usuário, que acho que esse também foi um ponto importante, desse programa de hospitalidade que a gente apresentou esse ano, né, levando pessoas comuns, vamos dizer assim, para dentro do pelotão profissional. O Murilo Fischer, que coordenou essa ação, então ele levou o pessoal, mostrou como é que funcionavam as dinâmicas de prova, abastecimentos. Então foi bem interessante conseguir levar parceiros, patrocinadores, enfim, convidados para dentro do pelotão e, de fato, o pessoal entendeu o valor que é o ciclismo, né? E ver lá as bandeirinhas da criançada hasteando ali na passagem das cidades, quando você entende isso e você tem um pouco do ciclismo ali dentro de você, isso é transformador, né? Com o espumante Pericó lá junto, né? Eu vi, esse trabalho do Murilo é muito bom, é muito bem feito, e é claro, você está num carro com um ciclista que tem 5 Olimpíadas, né, que correu Tour de France, correu o Giro, correu o Vuelta, então, sem dúvida,
é um trabalho muito bem feito, mais um, né, das boas ações que vocês concatenaram aí. Eu queria só uma última pergunta, Ricardo. Onde você acha que o ciclismo brasileiro tem que estar? Você viu o Giro de Itália, você viu o Tour de France. A gente não vai fazer uma prova de 3 semanas, a gente não precisa fazer o Tour de France. Mas você como empreendedor, né, dos eventos, qual que é o nosso tamanho? Pois é, vamos lá. Eu acho que as coisas, o crescimento acontece naturalmente. O que aconteceu aqui na minha empresa, né? Eu sempre quis fazer, né, a melhor corrida de Santa Catarina, tá? Com mais detalhes, com mais hidratação e naturalmente esse capricho, esse cuidado fez a gente crescer. Então eu acho que a gente tem que se focar em fazer um grande evento, uma grande volta, um evento consolidado, que outras coisas, outras oportunidades, elas vão surgirem, tá? Outras ideias, outros feedbacks, eu gosto muito de ouvir, né? Então, o ciclismo não é um campo meu. A logística do evento, sim, tá? Mas o mundo do ciclismo não é muito meu evento, né? E eu, se pegar o meu telefone, cara, o que eu tenho de foto, de televisão, de ESPN, de Eurosport, de foto, de estrutura, de pórtico, sabe, de sinalização. Eu aprendi vendo. Então, os caras lá na Europa, Pro Tour, eles sabem fazer. Então, não precisa inventar a roda, né? Eu preciso seguir mais ou menos o que está dando certo. E depois começar a evoluir. Pô, vamos fazer um evento assim, vamos fazer mais uma etapa. Eu acho que a gente tem que primeiro se consolidar aí mais uns 3 anos forte com a volta ciclística, né? Realmente dar um corpo assim de importância, né, para esse evento, uma transmissão em canal fechado, né? Porque se tiver assim, a ESPN transmite La Vuelta, Tour de France, Giro de Itália e mais um outro. Pô, por que não um evento, né, brasileiro, né, bem montado, estruturado também, né? Então, eu acho que essa evolução ela tem que primeiro acontecer para depois a gente pensar no outro passo. Eu queria complementar e assim do que precisa, né, para a gente consolidar assim, nesse crescimento ciclismo, nesse contexto. A volta SC, né? Então assim, ela se perpetua no calendário nacional e é muito importante que a gente tenha uma coordenação também com outros organizadores para que de fato a gente tenha um calendário que faça sentido para o atleta e faça sentido para o nosso segmento, para o nosso mercado, né? O que nós vimos esse ano foram praticamente 3 eventos de ciclismo acontecerem aí no mesmo período do ano, né? Então a gente teve a Volta de São Paulo, Volta de Santa Catarina, vamos ter o Tour do Rio, e os atletas assim e as equipes não conseguem suportar esse tipo de agenda. O atleta fisiologicamente ele não consegue aguentar tão bem ali nesse sentido. Então, o que a gente espera e a gente já vem conversando com os outros organizadores é justamente um calendário que faça sentido para que a gente tenha uma distribuição adequada, né, de provas, para que a gente consiga de fato trabalhar o ciclismo dentro desses aspectos, né? Tanto no aspecto do alto rendimento, mas também no aspecto de mercado, para que tenha uma relevância e a gente tenha o ciclismo em evidência ao longo do ano, e não só em agosto, porque tem o Shimano Fest e tem uma volta internacional, ou porque tem uma grande volta lá fora. E sim, a gente vem com essa cadência, né, de eventos. Então, consolidar esse calendário na CBC, né, CBC/CI, isso é fundamental para que a gente tenha esse sucesso e essa união, de fato, essa aliança bike em prol do ciclismo. Você deu um bom gancho, Piva. A gente tem um grupo de trabalho na Aliança Bike justamente sobre eventos, para trabalhar sobre isso e para vocês estão extremamente convidados aí para fazer parte, né, desse trabalho. A gente já tem o próprio Rogério lá da Copa Internacional, tem o pessoal do Letap Brasil também faz parte conosco lá, o Cheles. Tudo para melhorar, né, e para trabalhar e entender esse segmento do mercado que é tão importante para o setor da bicicleta como um todo, mas também um problema bom, né? A gente tem que decidir calendário de prova que está muito perto uma da outra, é muito bom, considerando o momento que a gente viveu aí de grandes lacunas no ciclismo brasileiro. A gente ainda teve outras provas menores muito bem realizadas nesse período, como a volta de São José dos Campos, que foi super bacana, um evento
de 3 etapas também muito bem feito. Ainda não é uma aura como a Volta de Santa Catarina, mas são provas importantes para a frequência, para a atividade do pelotão nacional e o fomento do esporte como um todo. Senhores, dia 1º de setembro já está anotado na agenda, já estou aguardando, já estou ansioso, depois do que foi, né, o rebuliço dessa última edição da Volta de Santa Catarina, que eu fiquei realmente reenergizado. Assim, acho que foi uma prova revigorante para o ânimo de todo mundo que gosta da bicicleta. A gente já está pronto, cara. Vocês ainda não, né? Mas a gente já está pronto para assistir mais uma Volta de Santa Catarina. Obrigado. Bem, temos bastante trabalho, bastante desafio ainda para construir isso tudo novamente, né? Que a logística é bem complexa, né? Hospedagem, refeição, carro para lá, van para cá, tem staff, né? Então temos aí, bater da data, a gente já começa a trabalhar essa operação do evento. Pegou gosto, Piva? Não, foi excelente, assim, foi uma correria, né? Então, eu até fiquei com uns cabelos brancos aqui, coisa que eu não tinha. Dá para ver, Mas foi por uma boa causa, né? Boas práticas, e acho que foi um sucesso, né? Então, falei de novo agradecer a audiência, todo mundo que acompanhou o evento, e principalmente os nossos parceiros, né? Os municípios que fizeram parte também, a cidade sede. Então, a gente juntamos aí quase 20 parceiros aí para essa realização, né? Então, agradecer também todo o time da Corre Brasil, da SESC, da FESPORT, e, obviamente, as forças de segurança que, sem vocês, nada disso teria acontecido. E, obviamente, o pessoal da Aliança Bike, que tem sempre dado essa força, e, obviamente, o Gregário também, que são os nossos parceiros de corpo e alma. Não somos o Gregário por outro motivo, né? O nosso nome a gente está junto e tá trazendo todo mundo no pelotão. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast, que tá mais uma collab da Aliança Bike com a Gregário Cycling. E, claro, agradecer aqui a presença do Ricardo, do Piva, e desejar muito sucesso para a Volta de Santa Catarina. Um grande evento que voltou ao calendário em 2025 e tem tudo para continuar bombando aí nos próximos anos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.